Oi, gente, tudo bem? A gente vai continuar agora fazendo a segunda parte do capítulo 7, tá? Que a gente iniciou na aula passada, que fala sobre o Nordeste açucareiro. A gente viu na outra aula que a produção da cana-de-açúcar ela foi marcante para a economia do Brasil naquele período, tá? E se desenvolveu principalmente no Nordeste. Agora a gente vai ver outros fatores que vão fazer com que essa região se desenvolva economicamente e também as principais cidades, tá? O primeiro fator está ali na página 120, que é a chamada União Ibérica. Como vocês podem observar aí, tem dois símbolos, tá? Para quem não sabe, é a bandeira de Portugal e a bandeira da Espanha. A União Ibérica ela vai acontecer da seguinte maneira, tá? O rei português Dom Sebastião, ele vai falecer, no ano de 1578, e ele não tinha herdeiros diretos, ou seja, ele não tinha filhos, não tinha netos. Então, quem é que vai assumir? Um cardeal, né? Um homem, um membro da Igreja Católica, que era tio-avô, né, de Dom Sebastião, que é o chamado cardeal Dom Henrique. Mas esse cardeal também vai morrer 2 anos depois. Então, a coroa portuguesa ficará sem dono. Aproveitando-se disso, o rei Filipe da Espanha, que era também tio de Dom Sebastião, ele vai aproveitar que Portugal estará fragilizado, sem um comando, e vai invadir Portugal e vai assumir o trono. Então ele ficará com as duas coroas, a coroa da Espanha e de Portugal. Daí surge a chamada União Ibérica, que vai durar até por volta de 1640. Até lá, Portugal e Espanha estarão sob o domínio de um mesmo rei. Outro fator também significativo serão as chamadas invasões holandesas, tá? Que acontecerão em 2 pontos e 2 momentos diferentes do Nordeste. A primeira delas ocorrerá em Salvador, se vocês puderem observar, em 1624 até 1625, será na região da Bahia. Observem no mapa a divisão, tá? Desse lado aqui, seria o domínio espanhol. Essa área em verde seria o domínio que ficaria para Portugal. E essa área aqui em lilás é onde os holandeses conseguiram se estabelecer durante certo tempo e dominar, estabelecer sua área de influência. Para quem conhece bem o mapa do Brasil, vai ver que é uma parte muito pequena que correspondia a Portugal, né? Mas eu já falei sobre isso para vocês, quando falei da questão do Tratado de Tordesilhas. Lembra que eu disse que, né, era uma divisão bem desigual, mas aí os portugueses começaram a explorar, foram invadindo e conseguiram expandir o território brasileiro até chegar ao que é hoje, tá bom? A primeira invasão holandesa, né, que vai ocorrer em Salvador, o que vai acontecer? Não vai haver tanto controle nessas áreas. O Brasil não tinha um exército tão vasto, não tinha como cobrir toda aquela área que estava sob seu domínio colonial. Então, os comerciantes holandeses, né, que eram os principais distribuidores do açúcar brasileiro na Europa, eles vão pensar numa maneira de se dar melhor, porque para eles tinham que pagar um bom valor, um valor alto para a colônia, né? Pagavam um valor alto para Portugal para consumir e poder revender o açúcar que era produzido na colônia, no caso no Brasil. Então, o que eles pensaram? Em estabelecer um domínio nessas regiões, colonizar, e aí eles ficariam já com a matéria-prima só para eles, né? O que acontece? Eles não queriam perder os lucros desse comércio. Então, em 1624, mais de 3.000 soldados holandeses, organizados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ocuparam a cidade de Salvador. No ano seguinte, foram expulsos por forças luso-espanholas. Lembrando, né, novamente, Portugal e Espanha estavam sob o domínio da União Ibérica, então soldados portugueses e espanhóis foram convocados e unidos conseguiram expulsar os holandeses. Eles se conformaram, voltaram para casa e ficaram de boa? Não. 5 anos depois, em 1630, olhem só aqui,
Em 1630 até 1654, eles vão invadir novamente o Brasil, agora no estado de Pernambuco, né? Ali nas regiões de Olinda, Recife. Notem que mais acima está, por exemplo, a Paraíba, né? Natal, que é a capital hoje do Rio Grande do Norte, enfim. Então, eles vão invadir na área de Pernambuco. Eles vão tentar, novamente, pelo mesmo motivo, né? Estabelecer um domínio e conseguir, né, ter essa matéria-prima, a cana-de-açúcar, de forma direta. Diferentemente do que aconteceu na Bahia, em que eles ficaram apenas um ano, eles vão conseguir, a Holanda vai conseguir passar muito mais tempo, vai realmente estabelecer governos, criar cidades, né, e desenvolvê-las a seu modo durante um bom tempo, né, em Pernambuco. O que acontece? Após a derrota dos portugueses, né, que eles os holandeses invadem, vencem a guerra e ficam com a capitania que era a mais próspera naquele momento da colônia, que era Pernambuco. Após a derrota dos portugueses, a administração holandesa em Pernambuco foi assumida pelo conde Maurício de Nassau, que governou entre 1637 e 1644. Inclusive, você já deve ter escutado, já deve ter ouvido falar de uma faculdade com esse nome, né, aqui no Brasil, Faculdade Maurício de Nassau. Ele vai ser muito importante, tá? Esse holandês, ele vai ajudar demais no desenvolvimento das cidades ali em Pernambuco e no seu entorno. Nassau transferiu a sede de governo de Olinda para Recife e assumiu a direção política, militar, financeira e judiciária da capitania. Os colonos portugueses foram convidados a participar do governo e ocuparam nelas diversos cargos administrativos. A tolerância religiosa foi uma das características da administração de Nassau. Por quê? Porque aqui a força da Igreja Católica naquele momento era muito grande, tentando catequizar a qualquer custo os índios. Então a Holanda ela já estava um passo à frente, já tinha ideias mais liberais. Então, naquele momento, durante o governo holandês, vai haver uma liberdade religiosa, né? Para quem quisesse praticar a religião que bem entendesse. Interessado no apoio dos colonos católicos, os holandeses que eram calvinistas procuraram manter boas relações com adeptos de outras crenças. O governo de Maurício de Nassau também favoreceu os senhores de engenho, com empréstimos para a compra de escravos e de equipamentos. A produção e o comércio de açúcar cresceram durante todo o período em que os holandeses estiveram no Brasil. Eles chegaram lá, tomaram conta e fizeram o negócio andar, né? Fizeram crescer. Isso vai ser importante também no urbanismo, na ciência e nas artes. Eles vão promover muitas mudanças, tá? Antes era apenas um pequeno povoado, Recife. Eles vão colocar ruas pavimentadas, pontes, canais e outras grandes construções que eles estavam acostumados a ter na Europa. Eles vão começar a estabelecer um padrão europeu na cidade de Recife, que é a capital do Pernambuco, né? O governo holandês levou para Recife uma comitiva formada por 46 especialistas. Eles eram naturalistas, eram arquitetos, cartógrafos, pintores, tudo isso para embelezar e dar uma melhor condição de vida aos moradores daquela cidade, né? Para dar uma situação de bem-estar, de conforto. Eles se encarregaram também da construção do Palácio Friburgo, que ficou sendo a residência do governo, né? E de Maurício de Nassau. Entre os profissionais levados por ele, destacaram-se o pintor Albert Eckhout, que expressou o olhar europeu sobre os tipos humanos e as paisagens do Nordeste açucareiro. Então, eles vão ser importantíssimos, né, no desenvolvimento dessas cidades aí no Nordeste. Claro que nem tudo serão flores, porque a grande maioria ainda de moradores aqui eram de portugueses, então nem todos estavam satisfeitos com esse domínio holandês, né? Eles queriam recuperar o domínio, o seu prestígio e poder administrar e ampliar as suas terras e as suas posses. Em 1640, os portugueses rebelaram-se contra a Espanha e reconquistaram a sua independência, que um episódio foi conhecido como Restauração Portuguesa.
né, em 1640. Lembra que eu falei no começo? Foi até lá que durou a União Ibérica. Pois bem, Portugal conseguindo se libertar da Espanha, eles vão voltar os seus olhos para recuperar também o seu território que havia sido perdido para os holandeses, né? Para contornar essa crise, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais exigiu que o governo de Maurício de Nassau cobrasse os empréstimos concedidos aos senhores de engenho. Insatisfeito com a exigência, em 1644 Maurício de Nassau deixou o governo do Nordeste e retornou à Holanda. A situação econômica de muitos colonos do Nordeste açucareiro tornou-se crítica. Cada vez mais, né, eles sofriam a cobrança de juros, de taxas pesadas, de impostos. Nem todos os proprietários, né, nem todos os senhores de engenho conseguiam pagar esses impostos. Então, tudo isso vai gerar uma revolta e eles vão se rebelar contra essa opressão, né, sob o domínio holandês. Em 1645, africanos escravizados e indígenas foram chamados a participar do movimento que ficaria conhecido como Insurreição Pernambucana. Os principais embates ocorreram nos Montes Guararapes e, finalmente, em 1654, os holandeses assinaram a redição. Foram expulsos, né? Mas o que acontece? Eles conseguiram levar consigo muitas mudas, muitas plantas, né, da cana-de-açúcar para conseguir plantar em outro lugar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão levar essas mudas e vão plantar nas ilhas do Caribe, onde eles já tinham colônias. Então, lá também vai funcionar. O que acontece? Eles não vão precisar estar no Brasil, mas aí já terão o seu domínio dentro do comércio estabelecido e vão poder rivalizar com Portugal na venda do açúcar, tá? Outro ponto importante seria o reforço do domínio colonial. De que forma esse domínio seria reforçado? Através, aí onde vocês estão vendo, através do Tratado de Methuen, que foi feito em 1703. Esse tratado é popularmente conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos. Por quê? Por que panos e vinhos? Porque a Inglaterra era uma grande produtora da indústria têxtil, da indústria de tecidos, de roupas, e Portugal era um grande produtor de vinho. Então eles vão acordar, Portugal e Inglaterra vão fazer um acordo de minimizar as taxas entre si. Olha só, ele garantia, não sei se vocês vão conseguir ler, acompanhar aqui, ó, se vocês conseguirem puxar e ampliar um pouquinho, garantia a isenção fiscal dos tecidos ingleses que chegassem a Portugal. Isenção fiscal quer dizer que eles não teriam que pagar impostos, né? Eles ficariam isentos de pagar a sua tarifa de impostos ao governo português quando levassem os seus tecidos para Portugal. E também ia definir a redução fiscal sobre os vinhos portugueses que chegassem à Inglaterra. Notem que há diferença. Nos tecidos ingleses, quando chegarem em Portugal, eles vão ter isenção fiscal, ou seja, não vão precisar pagar nada. Tá? Quando se fala em isenção, por exemplo, quando você ouve por aí no Enem, o período de isenção para fazer a prova do Enem é um período em que você pode se inscrever para não precisar pagar para fazer essa prova. Então, os ingleses vão ter isenção fiscal, não vão precisar pagar tributos. No caso de Portugal, eles vão ter apenas uma redução fiscal. Eles vão ter que pagar um pouco menos, mas vão ter, sobre os vinhos portugueses que chegavam na Inglaterra. Aqui diz que era uma vantagem nítida para a Inglaterra sobre Portugal. Não apenas por essas questões que eu falei para vocês aí, né, por esses detalhes técnicos, né, de um não precisar pagar e o outro pagar, mas pagar um pouco menos. Mas que se consumia muito mais os tecidos do que o vinho, né? Nem todo mundo bebe vinho e nem todo mundo tinha condições de comprar. Porém, todo mundo precisava se vestir, né? Ninguém ia andar nu. Então, é claro que a Inglaterra vendia muito mais tecido do que comprava vinho. Então, isso foi fazendo com que cada vez mais Portugal se tornasse dependente da economia da Inglaterra. E aí isso ia fazendo com que eles dessem cada vez mais liberdade para a Inglaterra negociar com a colônia brasileira. Cada vez mais eles concediam espaço para a Inglaterra, enquanto que Portugal
ia perdendo o seu domínio. Para a gente finalizar esse capítulo, olha só, diz aqui no texto de vocês, na página 124, que o Brasil não era um grande canavial. Aí eu trouxe esse mapa para vocês darem uma olhadinha e ver que realmente a cana-de-açúcar vai ser o produto mais significativo, né? Aquele que vai ser o carro-chefe da nossa economia no século XVIII, representada por essa corzinha aqui. Se vocês conseguirem discernir, eu vou colocar mais ou menos para mostrar para vocês. Ó, onde se produzia praticamente em toda a região litorânea, pegando ali um pouquinho do Rio de Janeiro e subindo mais para o Nordeste. Eram as áreas de grande produção da cana-de-açúcar. Outra coisa que vai ser também bastante utilizada será esta área aqui, ó, em vermelho, tá? Seria para a produção do algodão. Essas áreas aqui, ó, esses círculos em branco, esses círculos aqui, essas várias áreas de círculos de formas, né, que estão em branco, você vai ver que eram regiões de atuação da pecuária, eram regiões onde havia criação de gado, tá bom? Agora, em relação ao extrativismo, por exemplo, a mineração ficam nessas áreas em amarelo. Você vai ver boa parte aqui no centro-oeste, né, onde fica hoje Goiás, Mato Grosso do Sul. Você vai ver bastante nas cidades aqui de Minas Gerais, né, Sabará, Vila Rica. E vai ver um pouquinho também em algumas áreas da Bahia, onde era mais forte a mineração, eram nesses lugares. Aqui nessa grande área mais ao norte, que vai compreender aqui, ó, Santarém, próximo de Macapá, Barcelos, enfim, boa parte da região norte, ela vai servir para a exploração das chamadas drogas do sertão. Tá? O que eram essas drogas do sertão? Elas eram especiarias da região amazônica, como, por exemplo, urucum, anil, cacau, pimenta, castanha do Brasil, cravo e baunilha. Essas chamadas drogas do sertão, elas serão muito exploradas nessa região amazônica. Aqui onde você vê em verde é onde era a exploração de madeira, né? Onde havia muito desmatamento. Essa área aqui, ela compreendia boa parte da chamada Mata Atlântica, tá? Essa região sudeste do Brasil. E é uma área hoje onde há realmente muito desmatamento. A Amazônia, a gente ainda tenta, né, de alguma forma preservar, ela já está sendo muito desmatada, mas é uma área muito grande. A Mata Atlântica também era enorme, mas ela foi bastante reduzida, tá bom? Foi bastante reduzida, dada a tamanha exploração, tamanho de desmatamento. Esta área aqui mais ao sul, próximo de São Paulo, né, Paraná, é onde havia, né, a produção da chamada erva mate. E onde você vê essas estrelas aqui, né, se produzia o sal. Então você vai ver que tem vários produtos que irão fazer parte da nossa economia no século XVIII. A cana-de-açúcar foi o carro-chefe? Foi, mas não foi a única, e de pouco em pouco o Brasil começava a se expandir e se desenvolver. A gente fica por aqui, fiquem atentos às atividades logo quando vocês acabarem de ver o vídeo, tá bom? Quem ainda não comentou, não esqueça de comentar com o seu nome para a gente poder fazer a frequência. Fiquem todos bem e até a próxima.